seja muito bem-vinda à nossa quarta edição do Circuito Mulher, um evento com foco no empoderamento feminino, principalmente na democratização do conhecimento. Quero te agradecer muito pela presença, pela disponibilidade em contribuir com o seu conhecimento, viu? Eu é que agradeço, para mim é sempre uma alegria, e principalmente com essa bandeira maior, né, de falarmos sobre a importância da mulher, o empoderamento, é um assunto que me encanta também, então estamos juntas, Tati, obrigada pelo convite. Muito bom. Para a gente poder iniciar, Adri, queria que você se apresentasse para que as meninas também depois possam te acompanhar nas redes sociais e a gente já faz então, né, o nosso início do conteúdo. Perfeito, eu me chamo Adriane Werner, sou jornalista, trabalho há quase 30 anos com jornalismo e há quase 20, já 17 anos com treinamentos em comunicação. Então, boa parte da minha carreira eu desenvolvi em televisão, fui repórter, fui apresentadora, editora, diretora de jornalismo e também muito tempo como professora universitária. E aí, nessas duas atividades, me veio uma ideia, percebendo a necessidade de mercado, me veio a ideia de trabalhar com treinamentos em comunicação, porque eu recebia muitos entrevistados na TV e às vezes percebia que eles não conseguiam aproveitar os melhores resultados daquela vitrine, né, de estarem ali para apresentar suas ideias e tal. Então eu falei, eu posso juntar as minhas habilidades de aula, de sala de aula e de televisão e ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Então eu comecei lá em 2003 a trabalhar com treinamentos em comunicação, primeiramente media training, que é como dar entrevistas, como se relacionar com a imprensa, e logo em seguida já também com as técnicas de oratória e também de etiqueta profissional. E desde então esse tem sido o meu tripé, tem sido a minha área de trabalho, a minha área de paixão, acabei até saindo da TV, deixando... eu era diretora de jornalismo de uma emissora de TV na época, deixei para me dedicar mais exclusivamente aos treinamentos em comunicação. E lá se vai tanto tempo e tem sido um trabalho muito gratificante que eu adoro e que é o assunto que nos traz hoje aqui, não é? Falar sobre a importância de a gente ter voz, de a gente se comunicar bem. Muito bom. E ainda transferindo isso para esse universo feminino que nós estamos, né, com o propósito de poder disseminar dentro desse pocket nosso, como que você percebe as mulheres neste processo de comunicação? Como que elas protagonizam essa questão da comunicação, André? Olha, é muito curioso, Tati, porque até eu tenho uma amiga que é dona de uma outra escola de oratória aqui na minha cidade, em Curitiba, e outro dia ela colocou nas redes sociais a seguinte pergunta: você acha que oratória é uma coisa para mulher? E eu pensei, puxa vida, nunca tive esse tipo de questionamento, não é? Mas se a gente olhar mais criticamente a questão, muitas vezes a gente é pego nessas coisas, sim. Ah, a mulher tem a voz muito aguda, isso faz com que a mulher pareça histérica. Ah, a mulher, quando começa a falar, não para mais, fala 2 vezes mais do que o homem, inclusive com estatísticas mentirosas, dizendo que a gente fala muito, o que não é real. Tem até piadinha sobre isso, né? Diz que a gente fala 2 vezes mais do que os homens, porque a gente tem que repetir 2 vezes para eles entenderem. Mas eu não sou dessas que compra briga com o sexo oposto, não. Acho que é melhor que a gente possa somar esforços. Mas esse tipo de preconceito ainda existe muito na área de comunicação. Por exemplo, uma vez eu estava apresentando um evento como mestre de cerimônias, que é um trabalho que eu faço muito, e uma senhora, com a melhor das intenções, ela queria me elogiar, porque ela tinha gostado muito do trabalho, e ela veio para mim e disse assim: como você fala bem, que voz bonita que você tem, não deixa a desejar para nenhum homem. Aí eu, poxa vida, né? Claro, agradeci o elogio, mas fiquei pensando, como é que eu vou tomar isso como um elogio? Ela disse que eu só me dou bem, né? Só gostou do meu trabalho porque eu me igualei a outros homens que fazem a mesma atividade. Então, esse tipo de coisa ainda existe muito na área de comunicação, sim. De a voz masculina ser considerada mais agradável, de quando nós trabalhamos a voz feminina, culturalmente é muito tido assim que a voz mais grave é mais agradável na mulher. Quando eu comecei a trabalhar na reportagem, por exemplo, eu era cantora antes de ser jornalista. E quando eu comecei a trabalhar na reportagem, eu fiz 2 anos de terapia como uma fonoaudióloga, e uma das coisas que a gente mais trabalhava era buscar um tonzinho mais grave na minha fala, porque eu tinha voz muito aguda por causa do canto.
Então, eu trabalhei muito, assim, para buscar uma voz mais grave, porque culturalmente ela é tida como mais agradável. Então, veja como isso tudo é ainda um ranço de um preconceito machista, não é? Perfeito, muito bom. Então, vamos entrar no nosso tema de hoje, Opa, e vamos falando lá. a respeito de comunicação na trilha de negócios e carreiras. A gente sabe o quanto a comunicação impacta negócios, principalmente para mulheres empreendedoras, e a gente sabe o quanto isso impacta a nossa carreira também, né? É bem verdade, é muito verdade. E até por isso eu dividi a nossa conversa aqui, Tati, quando eu fiz o meu planejamento de comunicação, eu dividi em dois tópicos importantes. Nós falarmos um pouco sobre comunicação organizacional, então como nós empreendedoras devemos olhar a comunicação do nosso negócio e como a nossa comunicação pessoal se insere nisso tudo também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo é curto, mas a gente vai dar algumas pinceladas aqui em comunicação organizacional e em comunicação pessoal. Muito Beleza? bom. Perfeito. Joia. Então, eu já vou começar a compartilhar a tela aqui para a gente acompanhar juntas aqui essa sequência de raciocínios. Tati, por favor, fique muito à vontade para interagir, para trazer algum exemplo, para discordar, porque assim é que a gente enriquece a nossa conversa, né? Então, como eu disse, a gente vai separar nesses dois tópicos, deixa eu abrir na tela maior aqui, separar nesses dois tópicos de comunicação pessoal e comunicação organizacional, para nós refletirmos juntas aqui, então, sobre como é que nós devemos trabalhar a nossa comunicação. Opa, volta lá que eu me apressei aqui. Como é que a gente deve trabalhar a nossa comunicação das nossas empresas, né, sejam organizações, entidades, sindicatos, o nosso empreendimento e também a nossa própria comunicação. Então, nós vamos ver um pouquinho o que é a comunicação organizacional, o que é a comunicação pessoal, um pouco de técnicas de oratória e tal, e como conseguirmos os melhores resultados nessas duas situações. Então, a gente começa falando da comunicação do nosso negócio, a chamada comunicação organizacional. O que vem a ser a comunicação organizacional? É tudo o que a nossa empresa comunica, né? Às vezes é um cartaz pendurado na parede, é um instrumento de comunicação, é a forma como a gente está nas redes sociais, como os nossos negócios estão colocados nas redes sociais, também é a nossa forma de comunicação. Nós fomos convidadas para dar uma entrevista como empreendedora, é outra forma de comunicação. Então, nós precisamos ter uma harmonia e pensarmos muito no que a gente chama de conceito de comunicação integrada, para que tudo que a gente comunica em nome do nosso negócio fale a mesma língua. Tenha, por exemplo, o mesmo padrão visual, tenha a fachada da nossa empresa tem que estar harmônica com isso, todo o nosso material de papelaria tem que falar a mesma língua. O próprio conteúdo que a gente transmite para os nossos diferentes públicos tem que ser harmonizado também, porque às vezes algumas empresas acabam transmitindo informações conflitantes para os clientes, para os diversos públicos. Então, se eu falo uma coisa, por exemplo, para um investidor, e falo outra coisa para o meu cliente, em algum momento isso pode ser conflitante e pode se tornar uma mancha na história da minha empresa. Então, a gente tem que ter esse cuidado de transparência na comunicação e de fazer com que tudo converse, de fazer com que tudo fale a mesma língua. Então, alguns elementos que a gente deve pensar na comunicação organizacional. A comunicação interna. Olharmos cada um dos nossos colaboradores, se for o caso, né? Eu sei que aqui a gente tem desde profissionais liberais até empreendedoras que estão à frente de empreendimentos maiores, mas olhar o nosso colaborador como sendo o nosso primeiro cliente. E só isso aqui já daria margem para a gente conversar vários dias, né? A importância da comunicação interna, do marketing interno também, chamado de endomarketing. Então, olharmos o nosso colaborador como o primeiro cliente. Nem sempre ele vai ser cliente de verdade, mas ele tem que se sentir cliente. Por que eu sempre saliento que ele nem sempre vai ser cliente de verdade? Imagine que você trabalha, por exemplo, numa fábrica de avião. Você não necessariamente vai comprar um avião. Então, não necessariamente você vai ser cliente da empresa onde você serve. Mas sempre que há oportunidade, é interessante que os nossos colaboradores possam ser nossos clientes também. Se eu tenho uma boutique e a minha vendedora não é cliente da minha boutique, isso já pesa contra. Se ela usa uma roupa de uma boutique concorrente, isso já pode ser ruim para a minha organização. Então, eu também devo pensar em políticas internas que facilitem
para que o meu colaborador possa ser meu cliente. E toda a minha comunicação interna tem que ser de muita franqueza com os meus colaboradores, né? Não é raro a gente ver situações de empresas dos mais diferentes portes, desde empresas muito pequenas até empresas gigantescas, que sonegam informações aos seus colaboradores. E onde não existe informação oficial, onde não existe transparência na comunicação, a gente baixa a guarda para que comecem a haver boatos e falsas informações. Então, vou citar um exemplo. Uma vez eu trabalhava em uma emissora de televisão e começou a surgir um boato de que a emissora estava mal das pernas, como a gente diz, estava com problemas financeiros e tal, e ia demitir pessoas. O que aconteceu? As pessoas começaram a se desesperar e começaram a procurar emprego. As melhores começaram a encontrar empregos. E aí a emissora perdeu os seus melhores talentos, porque não teve franqueza na sua comunicação, né? Então, é importante que a gente comece a desenvolver desde sempre essa política interna de uma franqueza de comunicação, de uma clareza de comunicação nas nossas intervenções, na nossa convivência com aqueles que são os mais próximos, que são os nossos primeiros clientes, que são os nossos colaboradores, o nosso público interno. E depois nós temos também a nossa comunicação externa, que é feita com todos os nossos públicos, não somente com os nossos clientes ou potenciais clientes. Então, pensarmos também como é que está a nossa comunicação externa. Como é que eu estou conversando, me comunicando com os chamados stakeholders, né? Que são todos os públicos com que a minha empresa interage. São os meus clientes? São. Potenciais clientes? Também. Os líderes, os gerentes, o público interno, os sócios, acionistas, investidores, a sociedade perto da minha empresa. É importante a gente pensar nesta comunicação. E, por fim, a sociedade em geral também. Para cada um desses públicos, a gente vai ter uma linguagem muito própria. Para cada um desses públicos, a gente vai ter uma maneira de abordar diferente, mas é importante que toda esta comunicação esteja bem planejada, não é? Então, aqui eu até sistematizei um pouquinho desses dois tópicos, da comunicação interna e a comunicação externa. Na comunicação interna, o que eu considero fundamental, importantíssimo? Mantermos essa clareza, termos políticas internas de facilitação da convivência, não é? Inclusive fazendo com que eles possam ser nossos clientes de verdade, e de desenvolvermos, então, uma cultura organizacional de maior entrosamento, de maior convivência entre as pessoas que estão ali. E depois, a comunicação externa com aqueles diferentes públicos que a gente falou. Normalmente, especialmente nas empresas maiores, naquelas que têm uma complexidade maior na sua gestão, essa comunicação externa é pensada em 3 pilares que sustentam essa comunicação. O pilar das relações públicas, que é aquele papel estratégico de integrar todos os públicos, cliente, cliente interno, cliente externo, potencial cliente, sociedade, etc. A assessoria de imprensa, que faz o elo com os veículos de comunicação, ou seja, faz com que a nossa empresa possa ser notícia positiva, e quando é o caso de ela se envolver em alguma notícia negativa, de alguma exposição negativa, trabalhar também ali como bombeiro, não é? De emitir notas oficiais, de dar a resposta, de saber como agir em um momento de crise, por exemplo. E o terceiro pilar, que é o pilar da propaganda. Quando a gente pensa em comunicação organizacional, quase sempre a gente só pensa na propaganda, né? A gente só pensa em como vender, como levar a nossa informação, como ter mais clientes, mas não, ela depende desse tripé. Então, mesmo que a nossa empresa seja uma eu-empresa, nós devemos pensar nesse tripé. Como é que eu estou interagindo com todos os públicos? Como é que eu me organizo para, eventualmente, estar na imprensa ou me relacionar com os veículos de comunicação? E aí, sim, como é que eu trato a minha propaganda, que é só o terceiro pilar deste tripé. Alguma perguntinha até agora, Tati? Comentários, histórias? Eu acho que está ficando super claro, principalmente, né, para todas as meninas que estão acompanhando, essa questão do existir um processo ao qual ela pode levar para dentro da sua organização para poder realmente criar uma assertividade maior nessa comunicação. E às vezes, nós, enquanto empreendedoras, a gente pensa já na propaganda, né? Então, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa na propaganda. E a propaganda, na verdade, ela vai ser o final
de todo esse processo, né? Que se não houver essa sinergia... De todo um trabalho, que quando todo o restante do trabalho está bem feito, a propaganda é quase que automática, não é? Quando a gente tem, por exemplo, um cliente muito satisfeito, ele se torna o nosso vendedor, ele se torna o propagador das nossas informações, não é? É o tal do boca a boca, que ainda hoje é o que mais funciona. Perfeito. Para a gente poder deixar uma dica para as meninas, Adriane, existe algum curso, existe alguma capacitação que especialize, que possa especializar elas para essa comunicação organizacional? Vamos pensar da empresa mais pequena, né, de repente do microempreendedor, aquela que está iniciando o seu negócio. Como que ela pode começar a estruturar essa comunicação organizacional dela? Como que você sugere que isso seja feito? Eu sugiro que, em primeiro lugar, assim, compreenda essa complexidade um pouquinho maior, né? De entender que a nossa comunicação não se dá somente com o público externo e somente com potenciais clientes. Então, entender que a comunicação é um processo. Gostei quando você usou essa palavra, né? Então, tudo que a gente faz é comunicação. O ser humano é comunicador por excelência, né? Então, entender este processo e aí sim começar a pensar em como é que está interagindo com esses diferentes públicos. Por exemplo, não adianta eu só pensar na minha presença, na minha boa presença nas redes sociais, se no momento em que eu recebo uma crítica nas redes sociais, eu vou lá e apago essa crítica. Aí eu não estou fazendo uma boa comunicação. Então é importante que isso seja estrategicamente pensado desde o começo, para que a gente saiba como responder elegantemente uma crítica, porque até a gente tem uma máxima no mundo dos negócios que é assim, o cliente que reclama é um cliente que está pedindo para ser fidelizado. O cliente que não reclama e que está insatisfeito, é mais fácil ir embora. É mais fácil trocar de empresa, ele vai para a concorrência. Mas aquele que reclama está dizendo, olha, eu quero me relacionar com você, eu quero permanecer seu cliente. Então, nós temos que ter uma atenção importante para aquele cliente que reclama. Isso também é comunicação, isso também é pensar a comunicação. Então, eu recebi uma crítica lá nas minhas redes sociais. Eu vou responder elegantemente. Eu posso chamar a pessoa para uma conversa fechada, para entender melhor qual é a sua reclamação, por exemplo. Então, existem diversas possibilidades táticas, assim, de a gente agir. E claro que isso tudo pode ser pensado, sim, em uma capacitação, né, que trabalhe todo esse contexto e que chegue ao final, aí sim, com um plano de comunicação para as redes sociais, com um plano de comunicação para eventuais campanhas publicitárias e por aí afora, né? Mas o importante é que a gente não pense só na ponta, pense desde o começo, para que o trabalho seja completinho. Perfeito, muito bom, Dri. Joia. E então vamos ao nosso segundo pilar, não é, Tati? Vamos falar como é que a nossa comunicação pessoal se insere em todo esse contexto e como é importante que a gente pense na nossa comunicação pessoal, afinal de contas, somos as líderes desse processo empreendedor e na medida em que nós temos voz, na medida em que nós fazemos valer a nossa voz, nós vamos assumir cada vez mais este protagonismo tão desejado e especialmente tão desejado por nós todas, não é? Então, quando nós pensamos em comunicação pessoal voltada ao mundo de negócios, é inegável nós pensarmos na nossa postura como líderes. Como é que eu tenho sido como líder deste processo? Ah, mas a minha empresa sou eu mesma. Mesmo assim, eu estou liderando processos, porque eu preciso liderar, por exemplo, toda a minha forma de atuação, liderar a minha maneira de interação com os meus potenciais clientes e por aí afora. Então, pensar em primeiro lugar, o que é liderança? Liderança não é eu ser chefe, liderança não é eu ganhar um cargo na empresa em que eu trabalho. Liderança é situacional. Então, é líder aquela pessoa que organiza o amigo secreto da empresa. Porque isso é uma habilidade que precisa de alguém que tome a dianteira. Esse é um tipo de liderança. Então, todos nós somos líderes porque, em algumas circunstâncias, nós percebemos a importância de tomarmos a dianteira, de organizarmos aquele determinado processo, né? Algumas, por exemplo, dentro de casa, são grandes líderes, porque são as gestoras daquele lar. Né? Muitas mulheres são as gestoras do seu lar. Elas é que põem na ponta do lápis como é que estão as finanças, elas que organizam horários de criança ir para a escola, horário que o almoço tem que estar pronto, horário disso, horário daquilo. Muitas de nós ainda
temos que assumir essa postura de sermos as gestoras dos nossos lares. Então, isso também é uma liderança. Nas nossas empresas, nós somos líderes quando nós tocamos um projeto, nós somos líderes quando nós trazemos uma iniciativa. Então, pensar que isso tudo é liderança. E como é que tem sido o nosso perfil de líder? Será que eu sou um líder mais autoritário, que impõe as suas ideias? Será que eu sou um líder mais democrático, que consegue ouvir as pessoas para tomar melhores decisões? Ou será que eu sou uma líder ausente? Muitas vezes o líder ausente é aquele que diz assim, eu dou liberdade para a minha equipe agir, mas na verdade não está dando liberdade, está se isentando das responsabilidades. Então, delegar é importantíssimo, mas delegar conhecendo o processo, conhecendo tudo o que acontece, né? Então, o líder ideal é aquele que sabe ler as circunstâncias para saber que em determinados momentos ele vai ter que ser um pouquinho mais firme nas suas posições, que em outros momentos ele vai precisar ouvir mais as suas equipes, que mesmo ouvindo suas equipes vai chegar um momento em que ele vai ter que tomar uma decisão. Então, esse é o líder ideal. É aquela pessoa que consegue analisar as circunstâncias para determinar como deve ser o seu temperamento naqueles momentos. Técnicas de reunião eficaz. Uma das coisas que nós líderes precisamos muitas vezes fazer é liderar reuniões. E com as nossas equipes de trabalho, muitas vezes nós lideramos reuniões e ninguém gosta de reunião, porque a gente se acostumou com aquela ideia de que reunião é aquela coisa que tem hora para começar e não tem hora para terminar, não é verdade, Tati? E que se discutem coisas, e a gente sai de lá muitas vezes com a sensação de que as coisas não ficaram resolvidas. Então, como é que uma reunião pode ser melhor? Como é que uma reunião, que é um instrumento importantíssimo, pode ser mais eficaz? Eu gosto muito desse assunto e me debrucei a estudar, e até tem uma palestra que é toda sobre isso, sobre técnicas de reunião eficaz. E estudando, eu cheguei a 3 tópicos que fazem com que uma reunião seja mais produtiva. Primeiro tópico, a reunião tem que ter horário para começar e terminar. Já virou famosa a ideia de que os japoneses fazem reunião em pé, reuniões de 10 minutos. Qual é o problema? Como é que podemos solucionar? Quem é que se dispõe a arrumar? Pronto, está resolvido. Acabou a reunião, não é? Então, horário para começar e horário para terminar. Segundo lugar, a reunião tem que ter pauta. Quando nós chamamos a nossa equipe para uma reunião, as pessoas precisam saber o que lhes espera. Porque, do contrário, a reunião muitas vezes vira um instrumento de tortura psicológica. Vamos lá, pessoal, reunião agora. Meu Deus, o que será que aconteceu? Será que a empresa vai fechar? Será que nós tivemos uma denúncia na vigilância sanitária que vai vir fechar nosso restaurante? Então, sempre cria esse pânico quando é uma reunião sem pauta. Então, é importante que tenha pauta. E o terceiro tópico, que eu considero o mais importante de todos, que é o que mexe no nosso emocional. A reunião precisa ser fórum. Se for necessário discutir, é na reunião. Se for necessário bater na mesa, levantar o tom de voz, discordar do outro, é na reunião que isso tem que acontecer. E muitas vezes a gente tem insatisfações, tem situações de conflito dentro da empresa que não se resolvem porque a gente não assume essa postura no momento de uma reunião. Ah, tá tendo um problema assim, você gostaria de explicar? Não, da minha parte tá tudo bem, porque a gente não quer se indispor com o colega. E isso é especialmente válido para nós mulheres, porque nós temos, isso é provado cientificamente, nós temos a nossa tal da inteligência emocional mais aflorada. E isso, pelo lado negativo, muitas vezes faz com que a gente leve muitas coisas pelo lado emocional, pelo lado pessoal. Então, se acontece em uma reunião de uma discussão mais acalorada, de sair faísca, não é raro que nós fiquemos pessoalmente ofendidas. Isso é uma coisa muito importante de nós aprendermos. Quando nós criticamos alguém, nós devemos ter o cuidado de criticar a atitude da pessoa e não a pessoa em si. E quando nós recebemos uma crítica, nós também devemos tentar receber essa crítica como uma crítica à nossa atitude e não à nossa pessoa. Se eu digo, Tati, eu não gostei do que você fez, eu não estou dizendo, Tati, eu não gosto mais de você, não sou mais sua amiga. Não é? E isso é uma coisa importantíssima de nós trazermos para a nossa prática profissional. Eu gosto de citar um exemplo de uma amiga, que até hoje eu digo que ela é a minha melhor amiga, a gente quase nunca se vê por causa das
da correria da vida, mas a gente trabalhou juntas por quase 10 anos e acontecia muito de a gente ter conflitos uma com a outra no trabalho. Por exemplo, numa reunião saía faísca, eu era repórter, ela era editora, eu chegava com a matéria, entregava para ela, ela criticava a minha matéria, jogava meu relatório no lixo, sabe? E aí terminava essa briga profissional. Vamos tomar um sorvete? Você veio de carro hoje, você pode me dar uma carona? Então a gente conseguia, claro, vou ser sincera, não é sempre que a gente consegue isso, ninguém tem sangue de barata, mas essa deve ser a nossa busca. E com ela é uma situação muito bacana, porque a gente sempre conseguia separar essas coisas, né? A gente briga por causa de uma atitude profissional, a gente briga para ter melhores resultados profissionais, mas a gente não está aqui brigando para ficar de mal, a gente não está brigando para dizer assim, sua feia, né? Como as crianças brigam às vezes. Então, isso é uma coisa de maturidade profissional muito interessante de nós pensarmos na nossa comunicação. E veja, quando a gente consegue que a reunião seja este fórum, o trabalho vai muito melhor. As coisas fluem muito mais facilmente. E pensarmos também na nossa comunicação pessoal em transparência, em termos, na nossa prática de comunicação, essa ideia de sermos francos sempre naquilo que nós dizemos. Não é? E aí a gente entra um pouquinho mais, então, em algumas técnicas de oratória que fazem com que a gente consiga transmitir mais essa ideia de segurança, de liderança. Quais são as principais características de quem se comunica bem? Tati, você certamente aí convive com muitos comunicadores, com muitas comunicadoras. O que você diria para mim que são para você as melhores características de quem se comunica bem? Acredito que a gente busca muito essa questão da clareza, né? Clareza para você poder expressar suas ideias. Às vezes, a gente sabe o que precisa falar, mas não consegue falar. Então, acho que clareza para mim é algo muito importante. E assertividade, você ir direto ao ponto, né? Às vezes, para a gente, principalmente nos negócios, né, Adri, na carreira, para a gente, às vezes, para a gente não magoar alguém, não deixar alguém chateado, a gente faz toda uma volta para poder falar aquilo que realmente a gente precisa, quando, na verdade, a gente poderia ser um pouco mais assertiva. Então, eu falo assim, a gente consegue ser o assertivo com amor, a gente consegue ser o assertivo com carinho. Então, eu acredito que essas duas, clareza e assertividade, realmente fazem muita diferença na comunicação. Muito bom. Eu gostei muito que você falou de clareza, porque quantas vezes na vida a gente fala ou ouve frases como assim, por exemplo, não foi isso que eu quis dizer. Então, você não disse bem, porque se você tivesse sido bem claro, a pessoa teria entendido bem o que você quis dizer. Então, realmente é uma busca incessante na nossa comunicação, nós buscarmos esta clareza. E também isso de não dourar a pílula, às vezes a gente não quer se indispor com alguém, a gente não fala, a gente rodeia o assunto. Eu trabalho muito com a questão da comunicação não violenta, que até é um tema para a gente marcar uma outra conversa aí, hein, Tati? E eu sempre digo assim, sempre é possível nós dizermos o que nós queremos dizer de uma maneira não ofensiva, né? Não violenta, mas e sem precisar dourar a pílula. Então, buscando essa clareza, buscando não precisar ser violento, virulento na sua fala, e mesmo assim sendo muito claro no que você quer dizer. E a assertividade, né? A assertividade é quando a gente consegue falar com segurança, quando a gente consegue expor os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos argumentos, de maneira que a pessoa diga, poxa, tá aí uma pessoa que fala com segurança, que transmite essa assertividade, essa firmeza no que dizer, né? E isso vem muito, e eu até coloquei ali como segundo tópico, isso vem muito de nós conhecermos o assunto. Eu sempre brinco dizendo que se você me convidar para fazer uma palestra sobre física quântica, eu não vou poder aceitar, porque é um assunto que eu não domino. Então, a gente deve se expor sobre aquilo que a gente de fato conhece. Então, conhecer os assuntos. Se eu gosto do assunto, mas não conheço, então eu vou mergulhar e vou estudar aquele assunto, para que ele possa ser meu de verdade. Postura e voz. Isso são dois instrumentos que nós temos, né? O nosso corpo e a nossa fala, a nossa voz, são os instrumentos que nós temos para
transmitir as nossas ideias. Então, quanto mais a gente consegue trabalhar para que a nossa voz transmita clareza, para que ela tenha força suficiente para que todos nos ouçam, para que a gente tenha uma boa dicção e abra bem a boca para falar e todo mundo possa compreender. Esses dias eu fiz um videozinho sobre como falar usando a máscara, porque todo mundo está dizendo o quanto é difícil a gente conseguir se comunicar bem falando com a máscara, né? Falando usando a máscara. Então, abrir bem a boca para falar, certificar-se de que a sua voz está chegando ao outro, cuidar da sua postura. Se a gente tem uma postura não firme, né, uma postura muito retraída, uma postura muito fechada, se a gente não fala com o corpo, a gente não vai transmitir assertividade, firmeza. Então, tudo é um conjunto, né? Se eu cuido da minha postura, se eu transmito, se eu interpreto bem as coisas que eu estou dizendo e deixo que o meu corpo ilustre aquilo que eu estou falando, isso tudo vai dando mais firmeza à minha comunicação. Então, também nós devemos pensar nesse tópico, né, de cuidarmos da nossa comunicação pessoal. Ah, Adriane, mas eu não nasci com o dom da oratória. Será que nós precisamos ter um dom, Tati? Eu acredito muito que não, sabe? Eu acredito muito que as habilidades podem ser desenvolvidas. Ah, eu tenho muito medo de falar em público. Então, nós vamos trabalhar este medo. Nós vamos trabalhar características da respiração, por exemplo, que nos ajudam no controle da ansiedade. Nós vamos trabalhar uma mentalização para que a gente consiga ver aqueles momentos como momentos mais positivos. Então, tudo isso nos ajuda a conseguirmos aquela assertividade, aquela firmeza de transmitirmos segurança na nossa comunicação pessoal. E para que a gente possa, assim, ser cada vez melhor, eu sempre digo assim, todo mundo quer ser um grande comunicador, todo mundo quer ser um grande orador, mas a gente acha que basta fazer assim. Eu tenho medo de falar em público, vem aqui e faz uma mágica comigo, eu vou contratar o seu treinamento e você vem aqui e dá um passe de mágica em mim e eu vou me transformar num grande orador. Infelizmente não é assim. Todos nós podemos ser grandes comunicadores, mas isso é trabalhoso. Então, é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que me procuram. Você está disposto a trabalhar? Você está disposta a trabalhar essas características em você? Você está disposta a trabalhar a respiração, aquecimento da voz, trava-línguas, exercícios de dicção, planejamento de discurso, buscar informações, estudar o assunto, treinar, apagar, gravar um vídeo, não gostei, apaguei, vou fazer de novo. É trabalhoso, mas dá resultado, não é verdade? Então, para a gente conseguir melhorar a nossa comunicação, a melhor escola é a prática. É a gente sempre se desafiar, treinar, estudar, tocar para frente, e aí sim nós vamos conseguir então, ser melhores comunicadores. Alguma observação até agora aqui, Tati? Eu acredito que essa questão realmente de você ser a marca do seu negócio, né? De você ser a marca, independente do tipo de negócio que você tenha. Mas, Tati, Adriane, eu ainda não empreendo, eu trabalho numa organização, eu tenho um emprego, enfim, eu estou buscando um emprego. Ainda assim, a sua marca pessoal é aquilo que vai fazer com que você chegue a resultados extraordinários. Vai fazer com que as pessoas confiem em você, vai fazer com que as pessoas queiram compartilhar os seus sonhos com você. Então, eu acho que hoje a gente fala muito a respeito dessa questão do cuidado com a sua marca pessoal. Cuidado com como você vai se apresentar e a forma. Então, assim, compreender realmente quem é você, né, e qual a sua missão nesse mundo, independente do seu negócio, da sua carreira e tudo mais, eu acredito que fortalece os relacionamentos e ajuda muito no ganho de autoridade, né? Poxa, sensacional, adorei o que você disse, e é por isso até que eu coloquei, vamos dizer assim, esse capítulo aqui na nossa conversa, que é esse capítulozinho aqui de marketing pessoal, porque marketing é comunicação. Por que as empresas cuidam do seu marketing? Porque elas precisam aparecer em um mundo tão competitivo, e nós, pessoas, da mesmíssima forma. Se nós ficarmos quietinhos ali no nosso canto, o mundo não vai nos abrir. Então é importante que a gente conte para o mundo quem nós somos, quais são as habilidades, quais são os nossos dons, o que é que a gente gosta de fazer, o que é que a gente faz bem, e isso
é o próprio marketing pessoal, né? Então, como é que nós estamos cuidando do nosso marketing pessoal? Às vezes, por exemplo, você citou o caso de pessoas que estão trabalhando dentro de empresas. Às vezes, dentro das empresas, a gente vê o colega do lado sendo promovido e você olha para ele e diz assim, puxa, mas eu sei muito mais do que ele. Os meus resultados são muito melhores do que ele, do que os dele. Mas, de alguma forma, os dele estão sendo mais reconhecidos do que os seus. Então, como é que a gente faz para que os nossos resultados sejam reconhecidos? Para que a nossa pessoa seja reconhecida, as nossas habilidades, os nossos conhecimentos cheguem aos outros, para que os outros possam olhar para a gente e reconhecer na gente um grande líder, um grande comunicador, uma grande empreendedora. Isso tudo vem do nosso marketing pessoal. Então, como é que a gente está cuidando da nossa comunicação? E isso é todo um contexto. Eu sempre digo que tudo na gente comunica. Então, a forma como eu me visto comunica, o meu corte de cabelo comunica. Aliás, adorei o seu corte de cabelo. Eu sou uma super fã de cabelo curto, usei meu cabelo bem curtinho por 15 anos. Agora que estou experimentando ele um pouquinho maior. Mas tudo na gente comunica, né? Se eu olho para o cabelo da Tati, super estiloso, isso me diz alguma coisa. As aparências enganam. As aparências não devem servir para a gente julgar o outro. Se é bom ou se é ruim, se serve, se não serve. Não, para isso não. Mas as aparências, a gente traz na aparência quem nós a nossa identidade. Se eu sou uma pessoa mais descolada, minha aparência vai ser descolada. Se eu sou mais conservadora, minha aparência vai ser mais conservadora. E assim por diante. Então, nesse sentido, as aparências não enganam, não. A gente traz para fora a nossa essência, quem nós somos. Então, como é que eu estou cuidando disso? Como é que eu estou cuidando de tudo o que eu comunico? Eu acho que eu sou assim. Será que as pessoas me veem assim também? Né? Então, isso é também cuidar do nosso marketing pessoal. Eu acho muito importante nós falarmos que cuidar do marketing pessoal envolve nós pensarmos na nossa presença na vida das pessoas e no nosso senso de oportunidade. Então, por exemplo, eu estou buscando uma colocação, uma recolocação no mundo do trabalho. Será que eu estou sabendo aproveitar as oportunidades que este mundo me dá? Eu sou convidada para um evento. Agora nós estamos nessa época de não poder estarmos nos eventos presenciais, mas mesmo nos virtuais, né? Eu sou convidada para um evento, eu marco presença, mas chega na hora, ai meu Deus, está frio lá fora, hoje acho que eu não vou, porque eu vou estourar uma pipoca e ficar na frente da televisão comendo. Eu não estou sabendo aproveitar essas oportunidades, porque às vezes ali eu posso conhecer alguém que seja importante, que possa me apresentar um outro alguém, ou que tenha um contato importante. Então, sabermos aproveitar essas oportunidades. É claro que com elegância e com senso de oportunidade. Não é nada agradável nós convivermos com alguém, por exemplo, que só nos procura quando precisa, que chega no meio de uma festa e de maneira totalmente inconveniente puxa o assunto para falar do seu trabalho, da sua empresa, da sua loja e quer distribuir seu cartão. Opa, espera a abertura para isso. Nós temos que ter esse olhar treinado, mas temos que perceber a abertura para isso, para não sermos inconvenientes. Então, isso também é cuidar do nosso marketing pessoal. Como é que está a nossa networking, a nossa rede de relacionamentos? A rede de relacionamentos deve ser abastecida sempre, e não só no momento de crise, não só quando a gente precisa. Perdi meu emprego, vou acionar a minha networking. Vou telefonar para o fulano, vou mandar uma mensagem para o Beltrano. E quando está tudo bem, você lembra das pessoas? Então, a networking deve ser acionada, deve ser alimentada sempre. Do contrário, ela se enfraquece, não é? E se a gente só aciona as pessoas quando a gente precisa, nós corremos o grande risco de que as pessoas nos vejam como oportunistas, como interesseiros, interesseiras. Então, é uma coisa importante de nós cuidarmos. E, por fim, ali, não menos importante, cuidar como é que está a nossa exposição nas redes sociais. Né? É cada vez mais importante, cada vez mais presente na vida de todos nós. Eu sempre digo que é cada vez mais raro nós encontrarmos alguém que não está e não quer estar nas redes sociais. Então, ali é um mundo paralelo mesmo. Ali a gente interage com as pessoas, a gente passa informações, a gente recebe informações. Então, como é que eu estou interagindo nessas redes sociais? Por exemplo, há pessoas que são muito azedas nas redes sociais, que só reclamam de
tudo, que parece que só tem amigos traiçoeiros, que a família não presta, que o namorado é canalha, que não sei o quê. Tem pessoas que só vão ali para expor esse tipo de coisa. Briga com o namorado, vai lá e descasca o cara na rede social. No dia seguinte está tudo bem. Então, tem muita gente que é assim, muito azeda. Tem outras que são muito, o mundo é cor-de-rosa. Eu estou muito feliz, que coisa boa, que não sei o quê. Poxa, a gente tem que ser pessoas de verdade ali. De vez em quando tem problema, de vez em quando está super feliz. Então, sermos pessoas de verdade. Eu não devo expor o meu posicionamento político nas redes sociais, porque hoje vive uma época de muita intolerância. De fato, a gente vive uma época de muita intolerância, que eu acho absurdo a gente dizer que se você pensa diferente de mim, você é mau caráter, você é mal informado, você está mal intencionado. Não é por aí. Mas nós sabermos expor com educação, quando nós concordamos e quando nós discordamos de algo, é extremamente enriquecedor. Se todo mundo concordasse, o mundo não andava, não é verdade? Então, o conflito é extremamente rico. Mas nós podemos ser elegantes e educados na maneira de discordar, na maneira de expor as nossas opiniões, as nossas ideias. Então, cuidarmos também de como nós estamos lá nas redes sociais. Cuidar para não termos perfis fantasmas. Tem pessoas que estão lá, mas parece que nem estão, não comentam nada, não expõem nada. Então, para que estar lá? Então, não sermos fantasmas, não termos uma super exposição, porque isso às vezes é ruim também, o tal do overposting, né? Essa super exposição, a pessoa que dá um oi, põe na rede social, vai almoçar, põe na rede social, tem até piada, né, dizendo, dá licença que agora eu vou ao banheiro, volto em 5 minutos, não precisa ser assim, mas ter essa constância, não é, de pensarmos assim, quem não é visto não é lembrado, as pessoas têm que saber de fato quem nós somos, o que nós pensamos, quais são as nossas ideias, e as redes sociais servem muito para isso. O que você pensa a respeito disso tudo, Tati? Eu sou muito fã, na verdade, desse processo de comunicação, tanto organizacional quanto pessoal. Eu acredito realmente que os nossos negócios podem se tornar exponenciais, dependendo da comunicação que a gente aplica. Tudo está na forma de olhar, né, da forma com que eu olho para o meu negócio, a forma com que eu olho para a minha comunicação, para os meus comportamentos. Então, para as nossas, né, para as meninas que estão nos assistindo e para os meninos também que estão nos assistindo, isso, né? Que são sempre bem-vindos também, né? Gostamos! Exatamente, é um ambiente, na verdade, aqui em que a gente está buscando a diversidade. A gente é uma questão mais idealista no sentido de nós somos iguais e não é o nosso, né, não é o nosso sexo, né, não é a nossa condição que vai falar se eu tenho ou não capacidade, né, se eu posso ou se eu não posso ir além, ou se eu posso... Se eu sou melhor ou pior. Existir, né? Eu sou melhor ou pior. Então, aqui, na verdade, estamos reunindo centenas de pessoas com diversidades muito grandes, e que bom, né? Que bom que você está aí, que bom que você é diverso, que bom que você tem a sua identidade, nós respeitamos ela, a gente acredita que realmente a comunicação, essa comunicação voltada para resultados, voltada para a carreira, ela tem que ter convergência com o seu, né, a sua proposta de vida. E comunicação é vida, né, Dri? Comunicação é tudo. A gente se comunica desde a barriga da nossa mãe e a gente se comunica o dia inteiro, né? Desde o momento em que a gente acorda. Tem gente que se comunica até dormindo, porque tem gente que fala dormindo, que chora dormindo, que dá gargalhada dormindo. Então, comunicação está presente em todos os minutos da nossa vida. E se a gente pensar a nossa comunicação, ela vai nos trazer resultados muito melhores. Eu não tenho dúvida disso. Muito bom. Adriane, quero agradecer novamente a sua disponibilidade aí para contribuir um conteúdo tão rico com a gente. Espero que o pessoal que esteja nos assistindo tenha feito várias anotações, esteja gostando. Tem muito conteúdo de qualidade para realmente a gente poder performar as nossas empresas, os nossos negócios, mas principalmente a nossa vida, que essa é a intenção principal desse Circuito Mulher.
Oh, que coisa boa, Tati. Eu é que agradeço, adorei estar aqui com vocês e tenho certeza que a gente vai estar junto em muitas outras oportunidades. Como você falou lá no começo da conversa, que as pessoas fiquem muito à vontade para entrar em contato comigo, me procura nas redes sociais, é muito fácil de me achar, estou em todas, é Adriane Werner, como está escrito ali com W. Me acha no Insta, me acha no Face, me acha no Twitter, acha onde for, eu estou lá e sempre pronta para a gente trocar umas ideias a respeito da vida. Adorei estar com você, Tati. Até uma próxima oportunidade. Grande beijo. Até.